E voltamos a falar com Luiz Nassif, que está em São Paulo, sobre as perspectivas da economia para o ano que vem. Nassif, você falava da importância dessas medidas de estímulo à economia, a concessão de rodovias, de portos, e gostaria que você retomasse o seu raciocínio. Certo. Nessa questão de investimento, logística e investimento público de uma maneira geral, é possível que no próximo ano a gente encontre um ritmo bem melhor. Em parte porque as concessões, o governo pegou a embocadura aí com as últimas concessões. Na parte de rodovia tem um conjunto bom de concessões pelo caminho. Você tem o pré-sal, que já fez o primeiro teste. Ainda falta acertar alguma coisa de ferrovia para poder avançar, mas a principal ferrovia já está acertada. E na parte de contratações, a antiga lei de licitações 8666 foi substituída pelo RDC, Regime de Contratação Regime Direto de Contratação. Esse regime ele tem permitido agilizar bastante os projetos. Na parte econômica, de uma maneira geral, você vai ter as contas externas um pouquinho melhor, como efeito da desvalorização cambial desse ano aí. Esse ano, infelizmente, o governo ele piscou com o negócio da inflação. No começo do ano você tinha uma inflação de alimentos aí, estimulada por preços internacionais. O governo permitiu que a Selic fosse, o Banco Central, que a Selic fosse de novo para 10%, foi uma derrota em relação ao grande avanço que houve em 2010, e há dúvidas aqui ainda na inflação em relação a preços administrados. Combustíveis, aí o preço muito seguro ainda, mas nada que aponte um ano nervoso no próximo ano aí. Então você tem, digamos, do ponto de vista de nível de atividade, não se espera para 2014 um ano brilhante. Esse ano também não foi um ano brilhante, melhor que o ano passado, mas ainda muito abaixo dos chamados BRICS, dos países emergentes, que estão num ritmo de crescimento maior do que a média mundial. Mas aquele temor que havia em junho, julho, que 2014 pudesse ser um ano muito nervoso, já está esmorecido. Vai ser um ano em que se retomam os investimentos em infraestrutura, o PIB continua andando de lado, a inflação está sob controle e não deve haver maiores surpresas aí no decorrer de um ano eleitoral. Nassif, com relação à taxa básica de juros, a Selic, você mesmo citou, ela foi a 10%, foi uma variação de 2,75% no ano. O que se espera para 2014? Olha, o Banco Central ele já sinalizou que terminou essa fase, digamos, de elevação da Selic. Para muitos economistas, não deveria ter começado. Quer dizer, o grande corte que houve na política econômica dos últimos anos foi a partir de 2 anos atrás, quando a taxa Selic veio para níveis aí de 7,5%, o câmbio começou a se desvalorizar mais. Então se julgava que a partir dali a economia pudesse deslanchar. Mas com o aumento de inflação provocado por preços administrados em parte por aumento de serviços, por melhoria de renda e tudo mais, o Banco Central chegou a um certo momento que piscou e voltou a aumentar a taxa de juros. Aparentemente vai ficar em 10% aí nas próximas reuniões do Copom. Mas é um nível extraordinariamente elevado ainda em relação aí às taxas de juros internacionais. Então, a sinalização é de uma taxa de juros ficando em 10% e começando a reduzir gradativamente se a inflação realmente voltar, retornar um pouco para o centro da meta. Luiz Nassif, muito obrigado. Uma boa noite.